cidade turca de Istambul, com o perfil da sua magnífica mesquita dominando o horizonte, se ergue o umbral entre Europa e Ásia. Durante mais de 4 séculos foi a sede dos sultões que governaram o Império Otomano, e 1000 anos antes foi a antiga capital da cristandade, Constantinopla. Podemos afirmar que todos os estudantes sabem a data da queda de Constantinopla, já que se considera o ano 1453 uma linha divisória na história do mundo, o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Mas quantos destes colegiais seriam capazes de dizer quem a conquistou, ou quantos saberiam que na época do seu máximo esplendor, o Império Otomano era uma das potências mais formidáveis da história do mundo? Suponhamos que hoje é o dia 12 de setembro de 1683. Há 3 meses, um exército turco de 200.000 homens mantém um cerco a Viena, a capital dos Habsburgos. Com a ajuda das tropas enviadas pelos soberanos da Alemanha, Itália, Espanha e Polônia, o imperador da Áustria contra-ataca. Os turcos pecaram por excesso de confiança, porque tinham certeza que tomariam Viena antes da chegada de qualquer exército de reforço e deixariam de fortificar seu acampamento. Os cristãos exploraram este erro e no final do dia os aliados cristãos resultaram vitoriosos. Apesar de que as suas muralhas tivessem sido destruídas, Viena sobreviveu e a ameaça turca foi rejeitada. Está de acordo em que o fator crucial foi a chegada das forças polacas ao mando de seu rei, Jan Stolowski, pois sem ela os cristãos não teriam contado com as forças suficientes. À medida em que Viena se debilitava, todos os olhares se voltavam para Stolowski. O rei polaco tinha reunido um exército de 23.000 homens, mas em 15 de agosto ainda se encontrava na Cracóvia, a mais de 1.600 quilômetros de distância. Posteriormente, depois de uma marcha relâmpago, os polacos se reuniram com seus aliados junto ao Danúbio. O mês de agosto terminava. Em 10 de setembro, as suas forças se compunham de 80.000 homens, que 2 dias depois atacaram os turcos com um êxito total. Inclusive, o grande vizir se viu obrigado a abandonar sua tenda de campanha, que era da mais pura seda e brocado de ouro, sançonada de gemas e de adereços escarlates. Também os soldados deixaram para trás suas armas, joias, peles, tapetes e outros pertences. A liberação de Viena em 1683 foi um momento decisivo na história e mesmo com os polacos regressando à sua pátria, o exército imperial continuou fazendo com que os otomanos retrocedessem, até que em 1699 toda a Hungria ficou nas mãos dos Habsburgos. Os turcos jamais voltariam a ameaçar a Europa. Porém, durante mais de 300 anos, a maré de acontecimentos virou em sentido contrário. Os sultões turcos tinham criado um império que, a meados do século XVI, se estendia de Budapeste a Basra, da Guiné ao Cairo e de Argel à Arábia. O nascimento do Império Turco. As origens do poder turco deveriam procurar-se talvez uns 400 anos antes, quando em 1258 um exército mongol tinha tomado e saqueado Bagdá, a capital do mundo islamita. De lá, os califas sabeístas tinham exercido uma autoridade espiritual sobre a maioria dos muçulmanos, desde meados do século VIII. Depois de 1258, apesar de que os estados surgidos das ruínas do califato converteram-se ao Islã, nenhuma autoridade islamita foi capaz de reafirmar sua hegemonia. A primeira notícia que temos dos turcos se remonta ao século VI, na Ásia Central, onde os chineses lhes tinham dado o nome de Shusken. Deslocando-se progressivamente para o ocidente, chegaram aos mercados de seda de Samarcanda e avançaram até as fronteiras da Anatólia. Havia muitas tribos turcas, algumas tornaram-se muçulmanas e se deslocaram ainda mais para o ocidente, formando parte, a partir do século VIII, dos exércitos dos califas.
Mas após o saqueio de Bagdá em 1258, houve um vácuo de poder entre o Império Mongol e o Império Bizantino. Essa terra de ninguém se converteu no reino dos Gashi, ou guerreiros da fé, e muitas das tribos turcas acudiram à zona. Dos 10 grupos principais de Gashi, adquiriu uma importante preponderância o que se achava mais próximo da cidade de Bruxa, comandado desde 1581 por um chefe turco chamado Osman, de cujo nome deriva a palavra otomano. Depois de inúmeras ações triunfais contra as forças bizantinas, Osman e seus soldados cercaram a Bruxa, que caiu em 1326 após um bloqueio que durou 5 anos, e a converteram na capital da dinastia. Os otomanos fizeram de Bruxa um efervescente centro das artes e da erudição, graças aos primeiros sultões, que foram enterrados nessa cidade, pertencendo a eles as únicas tumbas que se encontram na Mesquita Verde. Gradualmente, os turcos se convertiam em colonizadores em vez de nômades. Seus líderes passavam a governantes, assim como a chefes. Orjan, o filho de Osman, começou a cunhar as suas próprias moedas como título de independência e solicitou, além disso, os serviços de administradores cristãos. À medida em que os otomanos se organizaram melhor, requisitaram os serviços de mais tropas. Em 1346, Orjan cedeu mais ou menos 15.500 soldados a um nobre bizantino que desejava converter-se em imperador. E graças à ajuda dos turcos, conseguiu seus propósitos. Como compensação, Orjan recebeu em casamento a filha do novo imperador, com o qual os turcos puderam estender seus territórios da Anatólia Ocidental, a parte da Trácia e ao porto de Ganípolis, na costa europeia do Bósforo. Orjan enviou as suas tropas para que se estabelecessem nas novas e ricas terras conquistadas pelo seu exército. Quando da sua morte em 1369, tinha-se duplicado a extensão do Império Otomano, que alcançava quase os 80.000 quilômetros quadrados. Murad I, o terceiro sultão, incrementou seu domínio sobre a Europa e em 1368 conquistou Adrianópolis, a segunda cidade bizantina em importância, rebatizada como Evifne e convertida em sua capital. Mais tarde, os otomanos construiriam a Mesquita de Suleimã, uma das mais esplêndidas do mundo islamita, que ainda pode contemplar-se hoje em dia. No ano seguinte, Murad assinou um pacto de não agressão a Bizâncio de sua parte, o que lhe permitiu derrotar em 1344 um exército cristão enviado para expulsar os turcos da Europa. Em 1389, outro exército reunido pelos príncipes balcânicos foi derrotado em Kosovo. Murad morreu na batalha, mas a vitória foi sua. O seu filho Balaceto prosseguiu seu caminho anexando Bulgária e Sérvia. Em 1396, em Misópolis, derrotou e assassinou a um grande exército de cruzados. O Estado otomano se estendia agora do Danúbio até a Anatólia Oriental, com uma superfície ao redor de 700.000 quilômetros quadrados. Em Evifne, a capital, junto com o sultão e a sua família, a tribo de Osman ainda continuava sendo a pirâmide do Estado. Mas além disso, os otomanos adotaram as tradições das terras conquistadas e dos povos que as habitavam, tanto muçulmanos como cristãos. Mas também houve inovações, especialmente no exército, onde os invasores Gashi, independentes de Orjan e de Osman, foram substituídos por tropas especializadas recrutadas entre os jovens capturados durante as guerras balcânicas. Estes receberam o nome de nova força, os Genshen, conhecidos como genícios. Urel também recrutou jovens cristãos dos Balcãs e lhes ensinou a língua turca, suas leis e sua fé. Os melhores recrutas entraram na administração, convertendo-se os demais em genícios. A captação destes jovens foi facilitada pelo deslocamento das conquistas turcas. Já não eram somente prisioneiros capturados nas batalhas, pois a ameaça de guerra provocou a fuga de muitos deles. Aberto I
Negra que afetou tanto a Europa Oriental como a Europa Ocidental, depois de 1347 também levou muitos refugiados para os braços dos sultões. Mas para a maioria dos povos submetidos, a conquista otomana supôs a paz e a estabilidade depois de quase 2 séculos de distúrbios. Os turcos prosseguiram a tradicional política islamita de tolerância para com os povos do livro, quer dizer, os cristãos e os judeus que aceitavam o mesmo e o único Deus. O governo otomano nos Balcãs, em geral, foi menos despótico que o sistema ao qual tinha substituído, onde as obrigações feudais tinham significado uma carga muito mais pesada para a população do que os impostos do sultão. Mas na Ásia, a expansão otomana foi menos popular. Na década de 1390, Balaceto, filho de Murad, o vencedor de Misópolis, começou a atacar a seus vizinhos orientais, exigindo que lhes jurassem lealdade, e aqueles que não o fizessem seriam depostos. Desafortunadamente para ele, Timur o Coxo, ao qual conhecemos como Tamerlã, conquistador de um império que se estendia desde a Anatólia à Índia, se oporia. Em 1402, se antecipou a Balaceto e começou o saque a Ankara. Quando as forças do sultão se aproximaram, foram varridas implacavelmente e o mesmo Balaceto foi capturado. Os domínios dos otomanos na Ásia Menor foram sistematicamente destruídos e aqueles que tinham sido depostos por Balaceto retomaram as suas possessões. A catástrofe de Ankara poderia ter significado o fim do domínio otomano, mas ironicamente os turcos foram resgatados por seus inimigos, os genoveses, que transportaram para a Europa os sobreviventes colocando-os a salvo. Timur morreu em 1405 antes de conseguir criar um estado na Anatólia capaz de enfrentar os encravamentos otomanos que ficaram intactos. Fez-se retroceder o tempo, mas não detê-lo. O filho de Balaceto, Muhammad, necessitou de 10 anos para restaurar uma aparente ordem no Estado otomano e, inclusive, quando da sua morte, no ano 1421, seguia governando uma metade da zona controlada por seu pai, não mais de 284 mil quilômetros quadrados. O Império Otomano se converteu numa potência mundial sob o governo de Murad II, filho de Mohamed, e com seu neto Mohamed, o Conquistador. A expansão teve lugar tanto na Europa como na Ásia Menor, e numa série de ataques fugazes, os estados independentes da Anatólia foram novamente derrotados e anexados. Deste modo, o Império Otomano chegou até o Mar Negro e as fronteiras da Síria. Na Europa se conseguiram grandes avanços aproveitando as guerras civis, nas quais se encontravam imersos os estados cristãos dos Balcãs da Grécia. Alguns eram estados cruzados governados por ocidentais, outros eram colônias comerciais governadas por Gênova e Veneza, e outros eram reinos governados por príncipes balcânicos ou por Bizâncio. Em 1481, os domínios do sultão tinham alcançado os 850 mil quilômetros quadrados, superando qualquer de seus vizinhos, e tinham um poder quase irresistível. A conquista mais espetacular foi a tomada de Constantinopla, que caiu em suas mãos em 1453. Suas grandes muralhas, que mediam 30 metros de altura, tinham resistido muitos cercos, mas Mohamed II conseguiu concentrar contra estas defesas, construídas 1000 anos antes, a maior inovação militar do Renascimento, a artilharia de campo. Estes canhões mediam mais de 6 metros de comprimento e disparavam pedras de meia tonelada contra as vulneráveis muralhas de Constantinopla. Após 2 horas de bombardeios, a 29 de maio de 1453, a capital de Constantino caiu nas mãos dos turcos. Esta vitória deu aos turcos uma nova capital imperial, que rebatizaram como Istambul e começaram a embelezá-la plenamente, mesmo durante a queda da cidade. Quando o sultão descobriu um soldado saqueando uma igreja, bateu nele e disse: "Para você são suficientes os tesouros e os prisioneiros. Os edifícios são meus." No momento de sua morte em 1481, Mohamed, o Conquistador, governava um estado que era tão grande quanto o Império Bizantino no seu apogeu. Seus vizinhos eram agora a Hungria cristã ao noroeste e o Império dos Mamelucos ao sudeste.
Em 50 anos, estes dois estados também foram destruídos e os otomanos governaram mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Em 1538, Suleimã o Magnífico, talvez o soberano mais poderoso de todo o mundo, mandou introduzir este escrito na Romênia. Sou o chefe da comunidade de Maomé, por graça de Deus. O poder de Deus e os milagres de Maomé são meus companheiros. Eu sou Suleimã, em cujo nome são lidas as orações das sextas-feiras na Meca e em Medina. Em Bagdá, eu sou o Shah. Nos reinos bizantinos, o César. E no Egito, o Sultão, que envia as suas frotas aos mares da Europa, África do Norte e a Índia. A famosa Batalha de Lepanto, em 1571, na qual a frota turca foi surpreendida no seu lugar de ancoramento, não longe das costas gregas, interrompeu o avanço dos otomanos. Dos 230 barcos de guerra turcos foram afundados ou capturados por uma frota organizada por Espanha, Veneza, Nápoles, Sicília, Gênova e o Papado. Os mais altos oficiais, marinheiros e artesãos turcos capturados em Lepanto foram executados depois da batalha. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande vitória, mas não devolveu Veneza à próspera ilha de Chipre, capturada pelos turcos no ano anterior. A vida de Istambul continuou sem modificações, porque tal como disse o grande vizir aos venezianos, vocês chamuscaram nossa barba, mas em breve voltará a crescer. Nós lhes amputamos um braço e jamais poderão encontrar outro. Os primeiros sultões muçulmanos, que se sucederam desde Omã até Soleimã, o Magnífico, foram todos governantes de rara habilidade. Orjan, o segundo, talvez reivindicasse prematuramente que ele era em 1327 o senhor dos homens e o herói do mundo. Mas seu neto Balaceto I mereceu amplamente o apelido de Indem, o relâmpago, porque cruzou uma e outra vez da Ásia até a Europa, em suas rápidas conquistas. Também as 18 campanhas vitoriosas de Mohamed II fazem jus ao seu título de Faquin, o Conquistador. Seu descendente Soleimã também comandou pessoalmente seus exércitos nas batalhas. Mas após o seu falecimento, foram poucos os sultões que se destacaram. Pensa-se que a falta de uma direção inspirada foi a causa do declive do império. Argumenta-se que os sultões se degradaram pelo seu estilo de vida, que se desenvolvia entre suas concubinas no invejável harém do palácio de Topkapi, em Istambul. Hoje em dia, o palácio continua sendo um dos monumentos mais notáveis entre as construções realizadas pelos otomanos. Apesar da sua luxuosa vida, o exército otomano continuava ganhando batalhas. Ao parecer, os sultões podiam desfrutar das suas concubinas e celebrar suas vitórias ao mesmo tempo. Os motivos que impediram a expansão otomana, devemos procurá-los no Oriente, já que seus vizinhos permaneceram divididos quando da tomada do Egito pelos mamelucos, e nenhum outro estado muçulmano acudiu em sua ajuda. Somente por parte dos persas de Salavi fez-se oposição aos otomanos, porque nela se combinavam o poderio militar com a hostilidade ideológica. Os Salavi favoreciam o cismo, enquanto que os turcos eram suminitas. Em pouco tempo, numerosos dissidentes do Império Otomano também abraçaram a cisma, ou se uniram ao exército persa, ou provocaram levantamentos na Anatólia, para conseguir o apoio dos persas. Mais uma vez, o poder otomano durante os séculos XVI e início do XVII quase não deu mostras de fraqueza. A verdade pura e simples é que, apesar da corrupção e sua debilidade interna, o Estado otomano tornou-se tão grande que nenhum oponente poderia igualar-se em recursos. Como
escreveu um viajante inglês em 1610, o Império Turco era o maior que existe, ou que existiu jamais desde o princípio do mundo. Mas Lepanto tinha um flanco na sua couraça. Os otomanos tinham perdido porque seus inimigos uniram-se contra eles. Mas 2 anos depois, a aliança cristã se fragmentou. Veneza assinou a paz com eles e a Espanha ficou praticamente sozinha, do qual os turcos em breve tirariam partido. Os sultões sempre se aproveitaram das divisões entre seus opositores. Na década de 1540 se aliaram com a França contra os Habsburgos. Na década de 1580 se aliaram com a Inglaterra e a Holanda, com o mesmo fim. Mas na década de 1680, as potências cristãs se mostraram menos dispostas a ter uma causa em comum com os soberanos muçulmanos. Os Habsburgos, derrotados na Guerra dos 30 Anos, já não eram temidos pelos seus vizinhos. Na sua luta contra os turcos, podiam contar agora com o apoio dos seus colegas soberanos. E mais ainda, os exércitos cristãos aperfeiçoaram novas técnicas de combate durante e depois da Guerra dos 30 Anos, anteriormente combatidas com pesadas falanges de piqueiros. Os europeus agora alinhavam pequenas filas de morteiros reforçadas por baterias de canhões de campanha. As melhoras táticas foram realizadas na década de 1630. Naturalmente, os turcos as conheciam meio século depois, e apesar disso foram incapazes de imitá-las. Possuíam naturalmente morteiros e artilharias, e na arte do cerco a uma cidade eram formidáveis, mas nas batalhas nunca conseguiam organizar uma barreira contínua de fogo como faziam os cristãos. Numa época tão tardia como em 1770, um general austríaco, comentando a estranha fidelidade dos turcos a uns métodos antiquados, disse: "Não mudaram nada em suas táticas há 2 séculos. No entanto, este fato não parece revestir importância. Embora os turcos tivessem perdido a Hungria, conservaram a Creta, Chipre e os Balcãs. Seus exércitos e seus navios continuaram sendo uma das forças com as quais tinham que contar. Outros povos surgiram e desapareceram. Por volta de 1600, dificuldades econômicas provocaram sérias desordens na Anatólia. O governo respondeu deportando os camponeses sem terra para a România e Chipre, onde ainda podemos encontrar os seus descendentes. Apesar da falta de leis, da depressão econômica e das derrotas militares, o Império Otomano pôde prosseguir. Inclusive depois de serem crucificados em Viena em 1653, os sultões ainda controlavam a maior parte do que hoje é a Grécia, a Albânia, a Romênia e a Iugoslávia, assim como o mundo árabe ao leste da Líbia. Os descendentes de Mohamed, o conquistador, continuaram governando um Estado maior, como o Estado europeu ocidental. Até a primeira década do século XX, os otomanos não foram obrigados a abandonar todas as terras europeias, exceto da Europa, e até 1918 conquistaram 400 anos de domínio turco sobre as terras árabes. A representou efetivamente o que costumava dizer o primeiro texto clássico, o doente da Europa. Mas a verdade é que demorou muito tempo em morrer. Essa é a lista de países com maior número de cidades de 1 milhão de habitantes. E
E o Brasil só fica atrás da China e da Índia, estando em terceiro lugar. Na verdade, na América do Sul existem 37 cidades, com mais de 1 milhão de habitantes. E destas, 17 ficam no Brasil, com a maioria estando próximas ao litoral brasileiro. As maravilhosas cidades costeiras brasileiras hoje enfrentam grandes desafios. Na lista das capitais mais perigosas do Brasil, Macapá e Salvador aparecem nas primeiras posições, bem como Aracaju, Recife, Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Velho, João Pessoa e Rio de Janeiro. Essas cidades pontuam no topo das mais desiguais do Brasil, também com os maiores índices de criminalidade e altos custos de vida. Seria isso uma exclusividade das cidades litorâneas brasileiras? Ou toda cidade grande no Brasil está condenada a ter esses mesmos problemas? É isso que vamos ver nesse vídeo. Em 1950, a população brasileira de 52 milhões de habitantes vivia principalmente em áreas rurais, geralmente em regiões até 200 quilômetros da costa. Entre 1950 e os anos 2000, a população em áreas urbanas cresceu de tímidos 20 milhões de pessoas para 160 milhões. Ao mesmo tempo que a população rural se manteve relativamente estável no mesmo período. Essa migração em massa aconteceu principalmente para cidades próximas da costa, e os 13 principais estados costeiros, indo do Rio Grande do Sul até o Ceará, multiplicaram a sua população em poucas décadas. Apenas o estado de São Paulo, em um exemplo, cresceu de 18 milhões de habitantes em 1970 para 25 milhões em 1980. Os imigrantes visavam sair da dura vida do campo, onde ganhavam mal e havia falta de estrutura, em busca de uma vida melhor em cidades costeiras que cresciam cada vez mais. E não faltavam empregos e a qualidade de vida era muito superior. Desde a década de 60, no governo de Juscelino Kubitschek, os investimentos federais aumentaram no setor industrial, principalmente na região sudeste. A consequência disto foi um grande movimento migratório do nordeste para o sudeste do país, bem como o êxodo das áreas rurais para as áreas urbanas. Juscelino estipulou 30 metas, com 6 objetivos principais para que o desenvolvimento urbano do Brasil acontecesse. O objetivo número 1 era baseado na energia, buscava aumentar a geração hidrelétrica, o estímulo à construção de usinas nucleares e o aumento da produção de carvão mineral, assim como também aumentar a capacidade de refino de petróleo. O segundo objetivo era sobre redes de transportes no país. Se direcionavam a ferrovias, rodovias, portos e aeroportos em todo o Brasil. Para aumentar o número de empregos e o crescimento das cidades, Juscelino estipulou 11 metas que faziam jus à indústria brasileira, buscando o aumento da produção de aço, alumínio, cimento, papel e celulose, além de incentivar a concorrência no setor automobilístico, indústria naval e na indústria mecânica. Para suprir a demanda dessas fábricas, Juscelino tinha um objetivo específico: a educação técnica. Essa meta buscava formar mão de obra para a indústria. Em meados dos anos 60, a fome afligia milhões de brasileiros. Juscelino, então, também estipulou o objetivo da alimentação. Buscava o aumento da produção de trigo, de armazéns e silos, além da mecanização na agricultura. Na época, o Brasil não era a potência agropecuária que é hoje. O último objetivo de Juscelino era desenvolver mais o centro-oeste do Brasil, a partir da construção da nova capital, Brasília. Das mais de 30 metas postas, muitas falharam, mas Juscelino conseguiu aumentar a população